Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo para falar do resultado da luta do Ngannou contra o Stipe Miocic, valendo o cinturão peso pesado, luta principal do UFC 220. Já tem aqui no canal um vídeo falando do resultado da luta do Cormier com o Volkan Oezdemir, valendo o cinturão meio pesado aí do UFC. Então já tem um vídeo falando dessa luta, então assiste. E também tem um vídeo falando de todos os resultados desse UFC, caso você queira saber o que rolou na luta dos outros 4 brasileiros que tiveram aí, enfim, todas as outras lutas. Então só assistir esse vídeo completo, beleza? Então, antes de a gente falar desse resultado da luta valendo o cinturão peso pesado, confere se você está inscrito no canal, botãozinho inscreva-se aqui embaixo. Se não tiver, se inscreve e ativa o sininho para você receber os vídeos novos do canal, porque tem vídeo de salário, então vai ter vídeo falando de quanto cada lutador ganhou para esse UFC 220, enfim, vai ter um monte de vídeo aí, como sempre tem aqui, então vale a pena se inscrever, já que não paga nada, não custa nada, então só clicar no botãozinho aí, beleza? Então, recado dado, bora lá falar desse resultado, dessa luta, que eu acabei errando o meu palpite. Se na luta do Cormier eu acertei quem venceria, eu acabei errando nessa luta, e vamos lá pro resultado. A luta durou 5 rounds, para quem não sabe, a vitória foi pro atual campeão, então ele conseguiu defender o cinturão, e Stipe Miocic quebrou o recorde de defesas de cinturão na história aí do peso pesado. Nunca tinham conseguido defender 3 vezes esse cinturão, então o Miocic foi o primeiro que conseguiu, então quebrou esse recorde, e ele venceu aí, apesar de ser bolsa por uma pequena, por ser zebra nas bolsas de apostas por uma pequena margem, ele conseguiu aí vencer, mesmo sendo zebra, né? Tendo toda aquela, enfim, foi uma discussão gigante aí sobre quem venceria, cada um defendendo o seu lado, e o meu palpite era que o Ngannou venceria por nocaute no segundo round, né? Eu tinha imaginado, mas não aconteceu, e esse vídeo é para falar desse resultado, então eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu aí sobre a luta para quem não assistiu ou para quem quer ouvir aí uma opinião diferente, beleza? Então, vamos lá. A luta começou, como eu disse, durou 5 rounds, foi uma vitória por decisão. A luta começou tensa, como tinha que ser, né? Não tem jeito. Então o Ngannou tava com velocidade, tava com força, o Miocic tava mais cabreiro, né? Ele estava ali mais pensativo. Eu achei que o Miocic não fosse usar o wrestling, eu achei que ele ia querer trocar, porque assisti alguns vídeos do treinador dele e tal, falando para ele manter em pé e tal. Então, enfim, não sei se foi estratégia isso para enganar também, mas o Miocic seguiu a estratégia correta, que era o caminho mais fácil, que eu falei nos vídeos de pré-evento. Ou seja, durante os 5 rounds da luta, o Miocic usou a arma que ele tem, que é o wrestling. Então ele não quis provar nada na trocação, ele seguiu o caminho mais fácil, ainda bem, por isso que ele conseguiu vencer. Então ele usou o wrestling, ele aproveitava as oportunidades para grudar no Ngannou, para colocar o Ngannou na grade, para aplicar a queda no Ngannou, mesmo o Ngannou sendo muito forte, ele usava aí a técnica dele para derrubar, para pesar e ficar batendo por cima no ground and pound, e aí cansando o Ngannou. Como eu disse, ele é muito grande, muito pesado, 119 quilos, acaba cansando muito rápido por conta de toda essa musculatura, e acabou aí tomando prejuízo e ficou sem fazer nada o resto da luta, né? Então vamos lá, na ordem. Primeiro round, eles começaram bem, o Ngannou conseguiu encaixar alguns golpes perigosos no Miocic. O Miocic até ficou meio assim no começo, mas inteligentemente, seguindo a estratégia, ele grudava ou tentava contragolpear, inclusive contragolpeou alguns golpes, mostrando a técnica dele em pé, encaixou inclusive. Então ele tem sim técnica para vencer em pé o Ngannou, foi simplesmente seguir o caminho mais fácil. Eu acho que ele está totalmente correto. Então ele tomou um sufoco em alguns golpes, em alguns momentos, e logo ele já grudava no Ngannou, fazia um esforço ali e colocava para baixo. Como era o primeiro round, o Ngannou tinha fôlego ainda, então ele tinha muita força e tinha gás. Então ele fez muita força para se defender, e o Ngannou e o Miocic teve mais dificuldade aí de colocar a luta para baixo, né? Mas ele terminou o primeiro round, os dois já estavam cansados, só que o Ngannou muito mais cansado. E ali eu fiz a live aí, né, durante essa luta inteira, então o pessoal aí acompanhou, quem está assistindo deve ter acompanhado também, né? E o Miocic cansou, só que o Ngannou cansou muito mais. Então no segundo round, o Ngannou já estava completamente lento, não só nos golpes, mas até na movimentação, né? Ele estava mantendo ainda a mesma postura, estava tentando encaixar alguns golpes pesados, mas era nítido que ele já estava cansado. E a luta tem 5 rounds, então ali, logo no começo lá da luta, na live, eu já falei que não vai dar para Ngannou. Apesar de ser o meu palpite, já ficou claro que ele não ia ter mais punch ali, nem velocidade para poder nocautear o Miocic. E o Miocic ia simplesmente fazer o mesmo jogo, ia usar a luta agarrada, ia colocar para baixo e ia vencer. Em uma luta que muitas pessoas acabaram reclamando que foi monótona, né, por causa desse estilo. Enfim, voltou pro segundo round, Ngannou encaixou um golpe ou outro, mas mesma coisa, mesma estratégia, mesma luta. Miocic deu alguns contragolpes, acertou bons contragolpes, inclusive, de novo, e no momento ali que ele achou oportuno, ele foi lá, grudou e colocou a luta para baixo. E tivemos mais do mesmo. O Miocic por cima,
golpeando e o Ngannou fazendo força para tentar levantar. Só que o Ngannou não tem jiu-jitsu o suficiente para buscar a finalização ali por baixo, né, no Miocic, naquela situação. Então estava muito cansado e o Miocic também consegue se defender muito bem. Então o Ngannou não tentava levantar uma hora ou outra, até conseguia um pouco, tentava virar de costas, tentava chegar na grade, enfim, fazia força e tal, mas quando levantava, ou porque ele conseguiu, ou porque o juiz mandou levantar, que acho que foi uma ou duas vezes só, não adiantava, estava completamente lento, tentava golpear aqui e ali, e o Miocic grudava, e aí beleza, terminou o segundo round. Começando o terceiro round, o Ngannou estava completamente cansado. O Miocic estava com o olho fechado já desde o primeiro round, de uns golpes aí do Ngannou, mas não foi suficiente, né? Começava o round, o Miocic dava aquela estudada, um soco, outro, não sei o que, e grudava e derrubava, e foi assim no terceiro, no quarto e no quinto round. Mas já no terceiro round, o Ngannou estava muito cansado. Então, o que acontecia? Terminou o terceiro round, o Ngannou já começava a andar todo torto já para ir pro corner. Então ele estava assim com o gás totalmente zerado, estava muito fraco, ficou muito lento. A guarda dele já é muito aberta, ele já se expõe demais. Essa é a diferença da técnica dele e do Miocic. O Miocic, a luta inteira, fica com a guarda mais fechadinha, o Ngannou fica com a guarda muito aberta e bate muito aberto, né? Então realmente é um pouco estranho, né? Foge um pouco do convencional, mas ele realmente tem mão pesada, mas estava cansado. Teve uma hora aí no terceiro, no quarto round, que a movimentação estava totalmente prejudicada, ele já não tinha mais postura, ele já não estava com guarda, não só as mãos, mas as pernas já estavam posicionadas de qualquer jeito, ele começava a deixar as pernas em paralelo, então assim, se perdeu completamente. No quarto e no quinto round, Miocic por cima ali, controlando, pesando, o Ngannou fazendo força e o Miocic só soltava o peso nele, então o Ngannou cansava cada vez mais, assim, zerou o gás, e aí zerando o gás a gente viu que tirando o gás, né, e consequentemente a força do Ngannou, não sobra técnica para ele lutar em pé, não sobra técnica para ele se defender de queda no wrestling e não sobra técnica para ele usar o jiu-jitsu. Então assim, o Miocic venceu essa luta, resumindo, né, por decisão, e assim mostrou para todo mundo aí da categoria que para vencer o Ngannou você só precisa sobreviver aí ao primeiro round, né, mais ou menos como era com o Anthony Johnson, né, sobrevive ao primeiro round, a mão pesada, tenta grudar, usar o grappling aí, usar a luta agarrada, usar a grade, usar as quedas, né, para você simplesmente ir drenando cada vez mais o gás e aí depois fica mais tranquilo a luta e você consegue vencer. Então, cada lutador tem, claro, o seu tipo de jogo, existe a sua estratégia correta para o momento e tal para vencer, e o Miocic fez isso de forma brilhante. Ele conseguiu desenhar a estratégia e seguir a estratégia perfeitamente. Então, claro, sofreu alguns riscos ali em alguns golpes do Ngannou, né, que é o que o Ngannou poderia ter. Até achei que ele seria favorito por conta da força física, porque técnica, o Miocic tem mais técnica do que o Ngannou, né? Nunca disse o contrário disso. Só que eu achei que a velocidade misturando com a força ia dar vantagem aí pro Ngannou, apesar de eu achar que, como eu disse até, né, que a luta sendo um favoritismo muito pequena, muito difícil de falar quem é o favorito, afinal de contas é uma luta peso pesado, né? Mas eu achei que a velocidade absurda e a força ia ser suficiente para sobrepor a técnica do Miocic, mas a qualidade técnica e a obediência para o plano, a execução da estratégia do Miocic foi perfeita. Então é disso que se constrói um campeão, é assim que se quebra recorde de defesa de cinturão peso pesado, que foi isso que o Miocic fez. Né, ele seguiu perfeitamente e conseguiu aí fazer 3 defesas de cinturão peso pesado, que é o recorde, né? É engraçado porque no peso médio teve 9 defesas do Anderson Silva, no peso mosca teve 10 defesas aí do Demetrius Johnson e no peso pesado o recorde eram 2 defesas. Então Miocic já colocou o nome dele na história aí com essas 3 defesas, conseguiu se provar aí mais do que nunca que é um dos maiores nomes da história do UFC no peso pesado. Então realmente agora ficou complicado, ele acabou vencendo o Ngannou, que era um cara que a gente suspeitava de que podia levar riscos, então realmente venceu. Então agora resta assim, já venceu o Cigano uma vez, né? A outra ele acabou perdendo, mas venceu o Verdun também. Então assim, o Miocic passou em cima de muitos caras bons. Então realmente o peso pesado é uma categoria meio rasa. Então eu espero também que o Cain Velasquez consiga voltar, ter ritmo de treino, faça aí uma luta ou 2 antes de um cinturão, caso ele vença bem, chegue no cinturão, para ser um desafio bom aí contra o Miocic. O Miocic tem um wrestling bom, mas eu acho que o Cain Velasquez tem um wrestling melhor e o Cain Velasquez anda muito para frente,
Aquele Cain Velasquez antigo tem muito gás, então é um cara que é bastante complicado pro Miocic, mas até ele voltar, eu acho que pode ser que coloquem aí o Werdum, então tenha surgido a chance do Werdum tentar aí disputar o cinturão. O Werdum precisa de mais um resultado, acredito eu, e tentar aí a revanche com o Miocic. Eu também acho que o Werdum tem jogo para vencer, né? Evitando aquela afobação e evitando também a trocação, né? Fazendo como o próprio Miocic faz, o Werdum fazendo, seguindo a estratégia, desenhando a estratégia correta e seguindo, que é tentando grudar no Miocic para colocar para baixo, para finalizar. Eu acho que o Werdum tem chance, né? Mas se for mais uma luta e mais uma revanche onde o Werdum tente usar o Muay Thai, que não é que é ruim, mas é mais difícil o caminho, pode ser que ele acabe perdendo aí de novo pro Miocic. Enfim, eu acho que o Miocic, além de ter quebrado o recorde, ele tem grandes chances de aumentar esse recorde, de fazer 4 defesas, 5 defesas. Realmente é difícil a gente pensar aí quem pode parar o Miocic tão cedo. Apesar de ser categoria peso pesado, que a mão pesada acaba com a luta facilmente, dá para evidenciar facilmente a qualidade e a diferença entre o nível do Stipe Miocic com o resto, né? Ficou provado aí que o Ngannou, por exemplo, você usando a estratégia correta, você consegue anular ele. Então, assim, vitória brilhante do Stipe Miocic, que continua como campeão peso pesado. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa luta, deixa o like nesse vídeo se vocês também gostaram, se inscrevam no canal quem não tiver inscrito e ativa o sininho, porque isso ajuda demais. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!